ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom para quem nos ouve e nos assiste. Shabbat Shalom a quem está presente. As bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar poderosamente. Amém? A paraxá dessa semana é a Tetzaveh, a paraxá de número 20, da sequência das 54. Estamos quase chegando na metade do conjunto de parashiot que o Eterno criou. A paraxá Tetzaveh tem um assunto muito importante no meio dela, que é sobre as vestimentas sacerdotais. É lindo. Porém, o ano passado eu ministrei sobre as vestimentas do sacerdote. Então esse ano eu preferi optar por uma outra área dentro da paraxá. Nós vamos abordar Tetzaveh falando do azeite puro. O olê desta tarde leu o versículo-chave que está no livro de Shemot, capítulo 27, versículo 20, que está escrito da seguinte forma: ordene ao povo de Israel que tragam azeite puro de azeitonas prensadas. Ordene ao povo de Israel que traga azeite puro de azeitonas prensadas para para a luz. Então, já que a paraxá começa com essa frase, Tetzaveh, ordene, é uma ordem. Se é uma ordem, é uma lei. Se é uma ordem, é uma mitzvah. Então, se começa logo, a primeira palavra Tetzaveh, significa ordem, ordenança, mitzvah. Então já começa o versículo primeiro com uma mitzvah de Hashem. Eu coloquei como subtítulo do estudo dessa tarde, azeite puro. Eu tenho certeza que você não sabe o que é azeite puro. Parece uma coisa tão simples, mas você não sabe o que significa isso. E eu creio que aqueles que estão nos assistindo também não sabem o que é azeite puro. O que a Torá está dizendo aqui? Então é muito rica essa porção. Vamos estudar no livro de Shemot e vamos para o livro de Revelação e vamos entender o que Hashem tem a nos mostrar nessa porção. Tetzaveh vem da palavra tetzavah, a raiz da palavra tetzavah, que significa ordenar, incumbir, dar uma ordem aos filhos para que seja cumprida essa ordem. É isso que significa Tetzaveh. Está inserido dentro dessa porção algo que vai mudar a tua vida se você aprender esse conceito e começar a praticar. Eu sei, algo que me alegra nessa casa, algo que me alegra nessa kahal, nessa kerlá, é saber que os irmãos estão aprendendo, estão mudando, está tendo mudança de vida, de comportamento, de caráter. Isso me deixa muito feliz. Os conceitos dentro de Tetzaveh é que o azeite da menorá, ele é superior. Ah, mas azeite não é tudo igual? Não, é igual aquele azeite que você vai comprar no mercado,
você vai ver lá o teor de acidez, você vai ver qual o nível, a qualidade, a origem. Para menorar, ou melhor, o azeite puro é um, o azeite para menorar é outro. Então, está inserido aqui dentro, que essa frase, azeite puro, Hashem está dizendo o seguinte, ó: a sua mente e coração são nutridos apenas com informações puras. Qualquer informação impura que entrar na tua mente e descer para o seu coração, deixou de ser azeite puro. Então você não é movido só por azeite puro. Tem azeite na sua vida que é impuro, que não é 100% puro. Espera aí que nós vamos chegar lá. Eu disse que é uma mitzvah e a essência interior precisa ser pura. Essa paraxá, ela antecede Purim. Eu estou na abertura de Purim. Purim é onde aparecem as máscaras. E tudo que está mascarado está encoberto, está oculto. E na nossa linguagem, quem usa máscaras é infiel, é falso. E nós começamos a saber fazendo uma abertura para Purim, mas nunca passou isso pela minha mente, porque a primeira coisa que Tetzaveh pede é azeite puro, e azeite puro significa essência interior pura. Quando você conversa com o teu próximo, você tem que ter pureza, não pode ter malícia. Quando você conversa com o teu cônjuge, tem que ter pureza, não pode ter malícia. Quando você conversa com o teu patrão conversa com o empregado, tem que haver pureza, não falsidade. Isso tudo está inserido no azeite puro. É interessante isso aí, hein? Muito, muito profético, muito sagrado isso aqui. Já em Shemot, capítulo 27, versículo 20, está escrito assim, ó: Tetzaveh, que é o que nós estamos abordando, Tetzaveh, ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz. Eu ainda não vou falar o que é o azeite puro. Prensadas para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Então são dois tipos de azeite, um que vai para a lâmpada e um azeite puro. Existe o azeite para unção, o azeite para muitos trabalhos dentro da casa. Não foram ungidos os enfermos? As escrituras dizem que os enfermos precisam ser ungidos com azeite, mas não fala que é o puro, ok? Então são qualificados são duas qualificações que a Torá dá para o azeite. Mas aqui ele está dizendo assim: ordene ao povo de Israel que traga você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz, e a lâmpada, para que mantenha a lâmpada queimando continuamente. A prensa da época que esse versículo foi escrito, era mais ou menos esse formato, uma pedra de uns 200, 300 quilos de peso, e por dezenas de vezes, essa pedra passava em cima das azeitonas, esmagando ela completamente, tanto com a carne quanto o caroço. E chegava a um certo ponto do dia, que eles iam com a pazinha e rapava somente o pó que sobrava, a borra, que não tinha mais o que tirar, tudo já tinha sido extraído, aquela borra era removida e jogada fora. Mas a palavra aqui está dizendo o seguinte: para manter a luz acesa, a luz aqui está falando de você, está falando da menorá que tem dentro de você, está dizendo que para a luz ser mantida acesa, as azeitonas foram prensadas, esmagadas. Então esse versículo está dizendo que é impossível, é impossível alguém ver a luz de Hashem em você sem que haja prensagem, sem que haja esmagamento. Então você vai ser afrontado, humilhado, perseguido,
injuriado, maltratado, mal falado, vão odiar você. Esse é o esmagamento. E quando tudo isso estiver ao seu redor acontecendo com você, e você ainda tiver a capacidade de falar Baruch Hashem, significa que o azeite dentro de você já passou pelo processo de prensa. Ele já está queimando para manter a luz acesa continuamente. Sabe o que significa luz acesa continuamente? Deixa eu traduzir melhor isso para você. Isso aqui significa luz acesa continuamente, Ner Tamid. Aqui. Isso significa a luz acesa continuamente. Você pode chegar aqui às 2 da tarde, às 5, às 15 horas. Você pode chegar às 4 da manhã, às 2 da manhã. O Ner Tamid está aceso continuamente. Então o Senhor está dizendo: não importa o momento da tua tribulação, dos ataques que você anda sofrendo, o tua Ner Tamid, a tua menorá, já passou pela prensa, pelo esmagamento, tem que permanecer acesa. Você pode ver que tudo dá errado quando você planeja, pelo menos com muitos ainda são assim. O carro quebra, a gasolina não dá, vem uma visita, discute com o cônjuge, tem impedimentos de todas as formas. Isso é porque a sua casa ainda está apagada, ainda não conseguiu chegar na prensagem do azeite, não conseguiu prensar ainda o azeite, está tentando acender a menorá, não está conseguindo manter a lâmpada acesa continuamente. Sabe quando você olha assim, está acabando o combustível, que ela dá aquelas faíscas, apagam, volta a tentar acender novamente, apagam. Então muitos de nós estamos nesses relampejos. O azeite não está sendo suficiente para manter a lâmpada acesa continuamente. A Parashat Tetzaveh veio para nos alertar, para que você fique atento, para que a tua Ner Tamid, a tua menorá, não se apague de forma nenhuma. É lindo? Olha lá, Shemot 27:20. Diga, ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitonas prensadas. Aprendemos sobre a prensada. Agora vamos aprender a parte B do versículo. Vamos entender a parte B do versículo. Mantenha a lâmpada continuamente queimando. O que significa isso, Rosh? O que significa a segunda parte do versículo? Deixar a lâmpada continuamente queimando. Não me responda, faça uma introspectiva, faça uma análise aí. Quantas vezes por dia sua lâmpada apaga? Quantas vezes por dia o seu cônjuge chega em casa e você se estressa e discute? Quantas vezes por dia o teu patrão levanta a voz com você, o seu filho, ou o marido, ou a esposa, ou a filha, ou a nora, ou o genro, levanta a voz contra você e a sua lâmpada apaga? Sobe uma ira tão grande. Nós vemos discussões de irmãos por pouca coisa, brigas por pouca coisa. Nós brigamos pessoalmente, brigamos por posição na congregação, brigamos, nós não brigamos para discutir quem, eu quero, não, a briga nas congregações messiânicas são diferentes, eu não quero, eu também não quero, essa é diferente, não é eu quero, se fosse eu quero, tinha gente trabalhando em todos os departamentos. Nós brigamos pelo Facebook, brigamos pelo YouTube, nós brigamos por todos os lugares. Nós discordamos de tudo. Nós discordamos dos estudos, discordamos da administração. Nós somos rebeldes em muitos aspectos. Aí eu te pergunto, ei, a pergunta que eu estou fazendo aqui é muito séria. Você está sem coragem de responder para você mesmo? A sua menorá
A sua lâmpada tem mantido acesa continuamente? Na hora de servir ao Senhor, você larga qualquer coisa para estar aqui na presença dEle? Você larga a festa, larga rancho, larga churrasco? Ou tem hora que a vontade de ficar na festa é maior do que a vontade de estar na presença do Todo-Poderoso? É você que tem que saber da tua vida. As suas coisas não funcionam ou não funcionaram bem até hoje, porque a sua prioridade nunca foi o eterno. Sua prioridade foi o casamento, sua prioridade foi os negócios, sua prioridade foi o dinheiro, a sua prioridade foi o casamento. Tem gente que faz mais pela esposa do que para Deus, tem mulher que faz mais para o marido do que para Deus. Há uma inversão de valores. E tem pais que fazem mais para os filhos do que para o próprio eterno. Eu li uma matéria de uma psicóloga hoje, e ela disse: se você der tudo que o seu filho pede, você já deu o primeiro passo para perdê-lo completamente. Ele vai ser um inútil. Então, por quantas vezes a sua lâmpada tem apagado? Por quantas vezes a chama tem oscilado, apaga, não apaga? Quando o Senhor disse: ordene ao povo de Israel com azeite prensado, para que a lâmpada permaneça acesa continuamente. Olha que coisa interessante. Olha aqui, continuamente queimando, or roshama, acesa continuamente. O que é or? Alguém sabe? Luz. Roshama. Alguém sabe o que é roshama? Não? É o ponto principal da árvore da vida. É a sabedoria. Sabedoria. Se a luz da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. O princípio da sabedoria, temer ao Senhor. O primeiro ponto para dizer que alguém é sábio é saber se ele teme a Deus. Se ele não teme, tipo, vamos no culto hoje? Hoje não vai dar. Deus está em segundo plano, sempre para ele. Não teme. Dia que der eu vou. Dia que der eu oferto, dia que der eu ajudo, dia que der. Não teme. Está mentindo para ele mesmo. Or, luz. Roshma, sabedoria. A luz da sabedoria precisa estar acesa continuamente. Se você não for sábio, você já está em trevas. Agora olha aqui a segunda explicação que eu coloquei aqui. Vocês estão lembrados da festa de Hanukkah? Hanukkah só tinha azeite no templo, lá no Beit Hamikdash, só tinha azeite para quantos dias? No Beit Hamikdash só tinha azeite para um dia. Foram lá e abasteceram a menorá. Acabaram de abastecer a menorá, fecharam a Kahal, o Beit, e foram para a guerra de Hanukkah. 7 dias depois estava acesa. Tinha azeite para um dia. Por isso que se chama festa de Hanukkah. Porque o milagre da Hanukkah era azeite para um dia e durou 7. Esse é o milagre de Hanukkah. Tinha azeite para um dia, fecharam o templo para a guerra. 7 dias depois eles chegam, abrem o templo e a menorá está funcionando, acesa, com azeite para um dia. O que isso quer dizer, hein? Quer dizer que não importa a quantidade de azeite que tem dentro de você, não importa as guerras que virão, se você tiver combustível para um dia, se você tiver combustível para um dia, para manter a sua menorá acesa um dia, e se levantar uma guerra contra você, e você não recuar, Hashem está dizendo: eu multiplico esse azeite por 7, ainda que você não tenha condição de mantê-la acesa. Porque quem faz o milagre da multiplicação sou eu.
Você só precisa ter por um dia. Eu só preciso ter para um dia. Se eu me manter no altar, a menorá não saiu do altar, houve a guerra, muitos morreram, houve destruições, mas quando abriram o templo, a menorá continuava no altar acesa 7 dias. O Senhor está dizendo para você: se você não arredar o pé do altar, a tua menorá nunca se apagará, ela permanecerá acesa continuamente. É lindo, é lindo, é lindo, isso é perfeito. Mas vamos em frente, tem mais revelação aqui. Olha lá, olha o que está escrito. Vamos lá no originais. Está assim: Ve'ata tetzaveh et bnei Israel veikeshu elei kashemem zait tzedakah katit lamaor lahalot ner tamid. Olha aí, não está falando luz acesa continuamente. No hebraico está escrito ner tamid. O que é o ner tamid? É a lâmpada acesa continuamente. Agora vamos traduzir isso. O Shemem, Zait Zakir, o Shemem significa o azeite puro prensado. Agora, o que é? Agora você vai aprender o que é azeite puro. Você ouviu isso a vida inteira, mas não entendeu muito bem. Azeite puro são somente as 3 primeiras gotas que saem da azeitona. Quando pega a azeitona e dá um apertãozinho nela de leve, as 3 primeiras gotinhas que saem é azeite puro. E o restante não é azeite, roche. Não, o restante é extrato de azeitona. Eita! Se somente as 3 primeiras gotas é azeite puro, e o restante não é azeite, é extrato de azeitona, eu vou dizer uma coisa para vocês: nossas igrejas estão lotadas de extrato de azeitona, porque azeite puro é só 3 gotinhas. O Senhor está dizendo aqui que o extrato não é a mesma coisa que o azeite. O extrato serve para muita coisa, mas não faz a função do azeite puro. São 2 coisas distintas. Ele está distinguindo aqui 2 tipos de unção, 2 tipos de santidade. Ele está dizendo aqui que o azeite puro só emana das azeitonas que mantêm a lâmpada continuamente acesas. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando, não. Eu vou desenhar. Você que chega em casa e xinga, grita, briga, arrebenta tudo, fica mal com o marido, com a esposa, 2, 3 dias sem conversar, você jamais foi azeite puro, meu irmão. Você não passa de extrato. Ei, mas que paraxá deliciosa. Oxa vida. Você vai lá e compra do irmão, não paga. Fala que é crente. Chega na casa dos irmãos, você fofoca da vida do outro. Fica louco para ver uma fofoca, para ouvir e para falar. Extrato. Não pode ver uma postagem no Facebook, já põe um joinha, curte. Nem leu a postagem, está atacando o rocha, está atacando o presbítero, está atacando a irmã da igreja. Você vai lá e põe curte. Extrato. Extrato. Procura saber o que está acontecendo. Ah, mas eu vou perder tempo com isso. Deleta o Facebook dessa porcaria do seu celular aí. Se você servisse a Deus a quantidade de horas que você fica no Facebook, você já tinha sido trasladado. Ninguém riu, né?
Não está apanhando, não dói, né? O Senhor em Tetsavê está procurando azeite puro. 3 gotinhas. 3 gotinhas da primeira azeitona. 3 gotinhas. Passou de 3 gotas, é extrato. É bonito. Apertado. Nós estamos falando de prensa. Como é que eu vou falar de prensa de azeitona frouxamente? O negócio tem que ser arrochado, é prensa, não é? Vamos lá, vamos apertar mais um pouquinho. Segura aí que vai apertar um pouquinho mais, ó. Shemot 17:8. Olha que revelação, que coisa linda. Então Amaleque chegou e lutou contra Israel em Refidim. Não estamos na mesma paraxá, mas aqui é um fato que fala da azeitona pura. O que o senhor está falando aí que eu não estou entendendo? Israel, Amaleque, chegou e lutou contra Israel em Refidim. Eu li isso aqui na Bíblia mais de 200 vezes, nunca entendi o que está falando aqui. O que o senhor está falando aí de azeitona em Refidim? Vamos traduzir o versículo, vamos entender melhor? Olha lá, vamos traduzir a palavra Refidim. A tradução da palavra Refidim é Rafo Yadin Min HaTorah. Tradução da palavra Refidim. O que isso tem a ver com azeite? Eu vou traduzir a palavra, eu já traduzi. A tradução da palavra Refidim, Rafo Yadin Min HaTorah. Agora vamos traduzir a frase. Os judeus eram fracos em seus estudos da Torá. Nessa época que foi escrito isso, Refidim, os judeus eram fracos no estudo da Torá. Como assim? Como assim isso está escrito em Shemot? Bemidbar não tinha nem sido escrito. Vaikra não tinha sido escrito. Devarim não tinha sido escrito. Como é que Deus está chamando a atenção que eles não estudavam a Torá? Como assim? Mas antes dela ser escrita, ela era oral. Veio desde o nosso patriarca Adão. E o Senhor está dizendo aqui, ó. Os que são fracos no estudo da Torá. Olha a teologia aí, ó. Começamos a aula essa semana, veio 20. Era para ter vindo 50. Vieram 20. Fracos no estudo da Torá significa impureza do azeite, extrato. Toda pessoa que não tem conhecimento da Torá não tem azeite. É assim que a Torá diz. O azeite é o símbolo do estudioso da Torá. Não estudou a Torá, não tem azeite. Isso é o que a Torá diz. É muito forte. Então você se aperfeiçoa em matemática, em história, em geografia, em tecnologia, mas você não se aperfeiçoa em Torá. Como assim? Quem que é Amaleque? Amaleque é Edom. Quem é Edom? Edom é o sistema romano. Traduz aí que agora complicou. Enquanto você estiver vinculado a Edom, enquanto você estiver vinculado ao sistema da igreja, ao sistema de Edom, ao sistema romano, enquanto você estiver vinculado da igreja lá de onde você veio, Roche, na igreja que eu vim tinha isso, aqui não tem. Lá tinha lá uns, aqui não tem. Você não desconectou ainda, né? Não cortou o cordão umbilical. Você ainda não aterrizou. Você ainda não entendeu que você está numa congregação messiânica. Precisa aterrizar, precisa saber onde você está. Precisa se identificar.
Então desvincula do sistema. Vamos em frente para terminar, vamos em frente. Revelação, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, olha lá. Mas eu tenho isso contra você. Você abandonou o amor inicial. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se deste pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei sua menorá do lugar dela, se você não se voltar do seu pecado. O que Apocalipse está falando no capítulo 2, versículo 4? Eu tenho isso contra você. Você abandonou as primeiras gotas do azeite puro. Está escrito aí. Amor inicial. Quando você chegou na casa, quando você conheceu aquele lá, você falou: meu Deus, que coisa linda essa palavra, que coisa linda essa Torá. Era azeite purinho. Hoje não passa de bagaço da azeitona. Já foi moído, massacrado, já saiu tudo que podia sair, ficou só a massa. Vem na igreja por desencargo de consciência. Critica, mas não faz nada. Não move uma cadeira para melhorar a condição da casa. Quando vem. Amor inicial, as primeiras 3 gotas do azeite. O extrato não é puro, já acabei de falar. Continuamente queimando só o azeite puro. Imagine o trabalho que dava para preparar azeite puro para o candeeiro, tirando 3 gotinhas de cada azeitona. Ficava um sacerdote por conta. Por isso que a tribo de Levi ficava por conta, preparando esse azeite puro o tempo todo, tirando o azeite do extrato, o tempo todo, para manter a lâmpada acesa continuamente. Isso quer dizer que não se consegue extrair o azeite puro sem muito trabalho. Se você ficar só esperando acontecer, não vai acontecer nunca. Há necessidade de muito trabalho para você poder ter acesso ao azeite puro, para você ter acesso à essência pura, que vai queimar continuamente. Há necessidade de mudança de vida. O conselho que eu vos dou nessa tarde: mude os teus conceitos de vida. Mude o seu comportamento. Mude. Se você não aprender a Torá, você vai continuar com a sua lâmpada falhando, não vai acender o suficiente que você precisa. Você, com as gotas puras de azeite, eu entenderia o seguinte: não precisa de muito esforço. Se você alcançar o nível do azeite puro, os outros 6 dias para frente e 6 noites, o Senhor vai incumbir de cuidar para você. Você crê assim? Senhor, permita que nós tenhamos, pelo menos conforme o relato de Hanukkah, permita que nós tenhamos pelo menos o azeite para um dia. Que o azeite seja puro pelo menos para um dia. Que nesse azeite puro, que nós alcancemos este nível espiritual, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, multiplique esse azeite por mais 7, para que as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas afrontas, que sejam amenizadas através dessa unção. Nós clamamos pelo seu poder e a sua misericórdia para com os nossos filhos, para com as empresas ao qual nós trabalhamos, de onde nós dependemos do nosso salário. Nós pedimos a sua misericórdia para com a nossa família, os esposos, as esposas. Papai amado, nós pedimos para que essa casa, essa carral, tenha condições de dar aulas aos nossos filhos, aos nossos adolescentes,
para que cresçam e gerem azeite puro, através do conhecimento que vão adquirir neste lugar. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário, pelo poder do nome do Mashiach, eu declaro sobre as vossas vidas a vitória do Senhor, sobre a profecia da Parashá Tetzaveh, que este óleo, que este azeite puro recaia sobre a cabeça de cada um de vocês, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Baruch Hashem. Amém? Amém.